Paz, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao meu canal de evangelização. Sou o Frei Amarildo. Você que me acompanha há mais tempo, sejam bem-vindos, compartilhe. Você que entrou hoje pela primeira vez, obrigado pela sua presença. Nesses últimos tempos tenho trazido alguns episódios sobre a minha família, sobre a minha caminhada vocacional, sobre a minha vida. Eu sempre falo, a minha família não foi a família mais santa, certamente, mas uma família que me deu amor, que me deu carinho, que me deu esperança, que me ensinou a ser gente. Por isso, quero compartilhar com vocês também a minha história. Hoje, 8º episódio. Sejam bem-vindos. No 7º episódio, quem já acompanhou, ouviu dizer um pouco da caminhada no seminário, como a gente vivia, a alimentação que tinha no seminário. Era muita gente, a gente fazia os pães aí 4 vezes por semana, matava porco e frango, era uma coisa grande, era muita festa na verdade, né? Falei também de algumas dificuldades que encontrava por causa do temperamento, sobretudo no esporte, no futebol, né? Era simplesmente terrível, um temperamento colérico que não levava nada para casa, queria sempre resolver no campo, né? Isso me causou certamente muitas dificuldades, muitos problemas também. Mas hoje eu quero agradecer também por todos os frades que eu convivi no seminário, sobretudo os nossos fundadores. Lembro com muito carinho do Frei Irineu, do Frei Alceu, do Frei Edmundo, Frei Eusébio, homens de muita fé, homens de muita oração, homens de trabalho, que não tinha medo de nada, era uma ousadia, mesmo diante da simplicidade. E foi nesse meio que eu fui me formando. Eu estava dizendo que acabei sendo mandado embora e consegui retornar. O episódio 8 começa agora. Eu conversei com o superior geral da época, que era o Frei Irineu. Disse: Frei Irineu, eu fui para Ponta Grossa, na verdade, morava em Toledo, né? Eu não gostaria de sair do seminário. Eu não gostaria de deixar esta vida. Eu tinha sido mandado embora. Eu quero voltar. Ele me disse: você também, com seu temperamento, com aquilo que você apronta, é difícil, mas faz o seguinte: volta para sua família, no dia marcado para todos voltarem para o seminário, você volte também. Devo estar lá. E assim eu fiz. Cheguei em casa, disse: eu vou voltar para o seminário. O Frei Irineu me deu um aval, eu quero voltar. A família, na verdade, não estava acreditando muito, mas eu estava lutando por isso. Eu já falei no episódio anterior que depois que eu fui mandado embora, eu fui numa missa na paróquia vizinha minha, em Assis, paróquia Nossa Senhora do Carmo. Inclusive, era o dia de Nossa Senhora do Carmo. Quem estava presidindo essa missa, inclusive, era o Dom Anuar, que era o bispo de então de Toledo. E ele falava umas palavras que parecia que realmente eram para mim, no sentido de perseverança, de fé, de acreditar. Então, no outro dia, eu tomei uma atitude e fui para Ponta Grossa conversar com o Frei Irineu, né? Com certeza, aquela palavra me ajudou muito a tomar uma decisão de vida, a recomeçar. Portanto, chegando no seminário foi muito difícil, porque o reitor não queria nem deixar entrar, porque tinha sido mandado embora. E eu disse: o Frei Irineu disse que eu poderia voltar. Ele disse: mas ele não está aqui, não falou comigo. Então foi uma cena muito difícil, fiquei ali esperando, aguardando, não podia entrar. Então foi uma cena assim que realmente, confesso que doeu um pouco o coração, mas o reitor estava certo, né? Quando a gente manda alguém embora, ele não pode simplesmente chegar e entrar de qualquer jeito, a não ser por uma liberação muito especial do Conselho Geral, do Ministro Geral. Portanto, o Frei Irineu demorou 2 ou 3 dias para chegar. O reitor, percebendo que eu não iria voltar para casa, iria ficar esperando, me disse: você pode entrar então, fica por aí, mas não vai trabalhar, não vai jogar bola, não vai fazer nada. Fique aí, participe das orações, e quando ele chegar nós vamos conversar para ver o que vai acontecer. Imagina vocês a tensão que eu fiquei durante esses dias. É muito engraçado, a gente fica imaginando as dificuldades que a gente passa, né? A tensão que, na verdade, eu acabei passando naqueles dias, estando ali no seminário sem perspectiva nenhuma, aguardando o ministro geral chegar. E ele de fato chegou 2 ou 3 dias depois, e chegou como se nada estivesse acontecendo. Creio eu que ele fez uma reunião com os frades e também com os professores para dizer que gostaria que eu voltasse realmente, que ficasse ali, permanecesse. Uns 2 dias depois da chegada, ele me chama e ele disse:
pode começar a estudar de novo, mas você precisa mudar muita coisa. E me deixou muitos pontos para mudar, e dizendo, se você mais uma vez cometer alguma situação dessas, de briga, de problemas em campo, simplesmente você vai ser mandado embora de forma definitiva. E disse, você vai ficar um mês sem poder jogar futebol. Vai ficar aí esperando. Então foi dias assim muito difíceis, memoráveis sim, mas também difíceis, né? E o que é pior, ele pediu para mim, já contei isso também em outro momento, que eu deveria ficar capinando próximo ao campo. Na verdade, era uma espécie de castigo muito duro, né? Os outros jogando futebol e eu capinando no lado. É verdade que eu ia capinar, ficava ali um pouquinho e logo ele me chamava para assistir pelo menos, só não podia jogar. E o medo, na verdade, que eu fizesse bobagem novamente e ele teria que me mandar embora, contrariando todos, professores, reitores, os formadores da casa, né? Mas ele disse, inclusive eu era decano na época, decano era o responsável dos seminaristas, depois do reitor, dos formadores, era o decano que organizava os trabalhos, que batia o sino, que puxava as orações, eu era o decano. Ele disse, a partir de hoje também, você não mais vai ser decano. Pode entregar o cargo, não faça absolutamente nada, somente obedeça. E assim, eu comecei a viver no seminário de um jeito um pouco mais quieto, um pouco mais de interiorização, buscando rezar um pouco mais também. E eu sempre digo que nunca tive facilidade para rezar, mas naquele momento assim de muitas dificuldades, de muita pressão, de muita ansiedade, comecei a rezar muito mais. Comecei a estar diante do Santíssimo, tínhamos uma imagem bonita, belíssima, inclusive temos ainda no seminário, Cristo crucificado. Eu passava diante daquela imagem todos os dias, rezava, beijava as mãos e os pés. Então para mim era um conforto muito grande, passava diante da imagem de Nossa Senhora também, fazia ali a minha prece e depois ia descansar. E assim foi a minha vida durante um bom período, sobretudo o segundo e terceiro ano do ensino médio, né? Que antes era o científico, como eu já mencionei também. Foram 2 anos assim difíceis, confesso, mas ao mesmo tempo de muita aprendizagem. Percebi que a gente precisa aprender a obedecer, aprender a escutar, aprender a caminhar junto. E como é difícil a gente caminhar junto com pessoas que têm ideias diferentes, que às vezes nem conseguem organizar muito do jeito que a gente gostaria, mas precisamos silenciar, se calar na verdade, né? Então aqueles últimos anos, 2 anos de seminário, confesso que foi para mim de muito amadurecimento, de muito crescimento. E às vezes o reitor era um pouco firme comigo também, imaginando que eu pudesse certamente ir embora, né? Mas eu não queria ir embora de jeito nenhum. Então foram momentos assim muito engraçados. Na verdade eu não sei se os momentos foram engraçados ou difíceis mesmo, né? Mas foi superado, foi momentos importantes. Eu terminei o 2º ano, depois, sempre que terminava o ano, ou no meio do ano que a gente tinha uns dias de férias, ia para a casa dos meus pais, ficava 2, 3 dias e já voltava para o seminário para ajudar o reitor, para ajudar na limpeza, organizar o seminário na verdade. E o sonho que a gente tinha na verdade era receber o hábito, terminar o ensino médio e dar continuidade à caminhada. A gente pensava muito no noviciado. Portanto, o 2º ano e o 3º ano foram momentos importantes, como eu já disse, né, de muita mudança de pensamento, amadurecimento, vida de oração, leitura espiritual, vida de santos. E vocês não imaginam o quanto que eu li nesses 2 anos, vida de santos. Livros pequenos, é verdade, né? Porque eu nunca fui muito bom à leitura também não, nunca fui muito bom à oração, mas eu procurava sim estar ali lendo aqueles livros, rezando o Santo Terço. O terço a gente sempre rezava. Frei Eusébio nos ensinou e cobrava, na verdade, que a gente rezasse o terço todos os dias. Ele falava muito, na verdade, do rosário, mas a gente não dava conta de rezar o rosário, pelo menos eu. Então a gente rezava um terço comunitário, mais um particular. Eu já disse, no seminário a gente tinha os momentos de oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, meditação, terço diário, santa missa, direção espiritual, confissão. Então eram momentos assim de muito crescimento espiritual. E como eram em muitos também, às vezes alguém ia embora ou era mandado embora, então sempre ficava um certo vazio, uma dor,
uma preocupação e uma ansiedade, será que o próximo serei eu novamente, né? Então, amados irmãos e irmãs, esses últimos 2 anos de seminário foram belos, na verdade, mas ao mesmo tempo uma grande preparação àquilo que viria depois. E assim eu fui terminando o ensino médio, com aquela ânsia de ser aprovado para o noviciado, né? Como foi bonito, na verdade. Eu consegui melhorar um pouco. Confesso para vocês que eu consegui me segurar um pouco daquele ímpeto, daquilo que eu tinha e carregava comigo. Falava demais, brigava muito, sempre contrariando, sempre questionando. Mas eu fui aprendendo. Depois, nós começamos a nos preparar, então, os últimos meses, para depois já ir para o noviciado. Então, quando começamos a preparação para ir para o noviciado, eu imaginei, bom, já fui aprovado pelo menos, né? Porque quando começava a preparação para ir para o noviciado, significa que tinha sido aprovado. Então eu imaginava, eu vou conseguir, vai dar certo. E assim nós terminamos o ano, preparando para o noviciado, fomos aprovados para entrar no noviciado. Com 18 para 19 anos, eu já fui para o noviciado. O noviciado era em Ponta Grossa. Chegando já aos primeiros 15 dias de noviciado, totalmente diferente, a gente estava aguardando para poder receber o hábito, tinha alguns dias de retiro, junto com a turma anterior, e ali estávamos, jovens, sem saber muito bem o que fazer, um pouco perdidos, na verdade, né? Junto com outros frades mais maduros, muito mais... E assim a experiência desses confrades, né? O mestre de noviço, o diretor espiritual, e lá tinha outros noviços, né? Que hoje alguns deles, inclusive, são padres, frades, frei Weiner. E assim começamos a nossa caminhada no noviciado. 15 dias depois que nós chegamos, os horários eram diferentes, a gente levantava mais cedo, as orações tinha que aprender, porque até os livros eram diferentes, agora era uma liturgia diária que se usa hoje, são 4 grandes volumes. Então nos ensinava a rezar, nos ensinaram a cantar um pouco também, embora sempre fui desafinado, isso eu acho que nunca conseguiram me ajudar, porque eu continuo desafinado até hoje, mas um lugar que dava tempo para as pequenas coisas. A gente trabalhava de forma muito simples, cuidando da horta, cuidando da lenha, cuidando dos animais, limpando a casa e muitos momentos de oração. Levantava às 5h15 da manhã, então a gente levantava muito cedo, né? E começava as orações. Eu sempre tinha medo de chegar atrasado, então levantava mais cedo ainda. Acabava dormindo pouco e a gente tinha muitas formações, ascética e mística, liturgia, espiritualidade, vida franciscana. Então era realmente assim, muitas atividades que a gente tinha durante o dia. Começamos então o nosso noviciado, né? Recebemos o hábito cinza. A gente usava uma espécie de escapulário por cima do hábito na época, enquanto éramos noviços, ou seja, noviço é aquele que está em experiência para poder receber os votos, ou fazer os votos, como a gente fala também, né? Então a gente recebeu o hábito, um hábito novo, tinha sido feito por alguns frades que também costuram, um hábito cinza, novo, bonito na verdade, e um hábito marrom para trabalho, 2 hábitos somente. Então quando sujava o cinza, usava o marrom, lavava rapidamente para poder usar de novo. Era uma vida muito simples, na verdade, muito pobre. O nosso noviciado, o convento de Santo Antônio em Ponta Grossa, sempre foi muito pobre. Hoje o reformamos, está muito mais simpático, muito mais atraente, mas era assim, bastante difícil na época. Então nós começamos, no dia da investição, eu lembro que veio meu pai, minha mãe e uma pessoa de Assis que foi levá-los, né? Foi de motorista para eles, então na vestição os pais também poderiam estar presentes. Para mim foi um momento memorável, um momento único na verdade. Eu fico imaginando hoje meu pai e minha mãe falecidos, né? Vendo ali o filho recebendo um hábito franciscano. É claro que era uma simplicidade, estava apenas começando o noviciado. Apenas começando, mas já estava de hábito. Então parecia uma alegria tão grande. Olhava para o meu pai, olhava para minha mãe, parecia perplexos assim, surpresos. Como eu tenho um filho que é frade, e olhava para a gente, media e arrumava aquele pano novo que não assentava de jeito nenhum no corpo, né? Engraçado, gente. Mas eu percebi a alegria do meu pai,
alegria da minha mãe, mesmo que ali eu já estava tomando uma decisão mais importante, inclusive ficando mais longe deles. Nessa época a gente podia ir para casa apenas a cada 2 anos, vocês imaginam, né? Então na hora de dar tchau ao pai e à mãe, foi aquela emoção muito grande, né? Sabendo que poderia vê-los somente 2 anos depois. Então de vez em quando o mestre de noviço liberava o telefone fixo para a gente fazer uma pequena ligação. Podia escrever cartas se quisesse, né? E eu nunca fui muito dado às cartas, então eu aguardava aquela ligação, aguardava o meu dia para poder falar um pouco com os pais. Mas confesso para vocês que naquela época o telefone era muito complicado, ou seja, eu não dava conta de falar muito. Então eram poucas palavras, meu pai também, a minha mãe, não tinha muito assim de ficar falando em telefone, é tudo muito rápido, né? Hoje a gente passa horas e horas conversando por videochamada, por telefone, de várias formas, né? Meet hoje também e tantas outras coisas mais, mas naquele tempo não é difícil. É mais de 25 anos atrás já, o tempo vai passando, né? O certo é que eu recebi aquele hábito, né? Eu fiquei encantado, na verdade, encantado. Eu tenho algumas fotos até hoje desta vestição. Simplesmente encantado em poder usar aquele hábito, em poder andar pelo corredor do convento, bater aquele terço, faz um barulho danado até hoje. Era algo lindo, na verdade. E dentro da gente começava um desejo de servir mais, um desejo de amar mais. É claro que precisava acostumar, de vez em quando a gente pisava na barra, a gente ia trabalhar de hábito, até hoje a gente trabalha com hábito também. E acostuma, na verdade. A gente hoje joga bola, joga vôlei, corre, faz caminhada, tudo de hábito, né? O hábito para nós é importante, na verdade. É um sinal, né? Por que usamos hábito? Porque é um sinal que somos consagrados, não somos melhor do que ninguém. E o hábito também para nós não tem nada a ver com tradicionalismo, né? Simplesmente é um sinal. Somos franciscanos. Quem olha para a gente já sabe, ali é um frade, ali é um religioso, ali é um franciscano. Independente se é irmão ou sacerdote, mas franciscano. Então o hábito para nós é um grande sinal da presença de Deus. É verdade que a gente precisa cuidar, né? Para que a gente seja realmente sinal. Então o nosso noviciado, minha gente, foi lindo demais, mas também assim com muitas provações. Falo para vocês que eu passei por muitas situações, sobretudo com o mestre, né? O mestre da época ele era muito duro, muito enérgico, um homem que falava assim de uma dureza muito grande, né? Na parte da manhã ficava de pé na frente da mesa, dava a impressão que queria saber o que a gente ia comer até, né? Ele fazia muito jejum e era silêncio, no café da manhã a gente não poderia conversar nada, só nos dias de domingo e dias de solenidade, a gente não podia falar, todo mundo em silêncio, e ali ficava ele, fazia as orações, dava a bênção nos alimentos, ficava de pé na ponta da mesa. Se vocês imaginam como era, né? A atenção que a gente tinha também. E é muito engraçado que era por idade. Então na ponta da mesa ficava o mestre noviço, depois os formadores, diretor espiritual, frades e os noviços por idade até o último. Na época eu era o penúltimo, né? E é muito engraçado, eu fico lembrando hoje que a comida era servida partindo do mestre. Tudo era a partir dele, tudo. Alimento, café, o que tivesse era a partir do mestre, né? E aquilo me incomodava de um jeito. Praticamente eu era o último, o penúltimo a poder tirar a refeição, né? A poder as panelinhas chegaram até a gente. E aquilo me incomodou, e um dia eu resolvi fazer uma coisa que desagradou demais o mestre noviço, né? Cada dia tinha um frade, um noviço, na verdade, que ajudava o Frei na época, que era cozinheiro, a cozinhar. Foi Antônio Peixoto, um grande homem, muito amigo meu hoje, graças a Deus, né? Então, no meu dia, nós fizemos o almoço muito caprichado, simples demais a conta, né? Arroz, feijão, 2 saladas e um pedacinho de carne. Era isso aí, nosso almoço, né? De vez em quando, um quiabo, um jiló, alguma coisa assim, mas sempre muito simples. Aquele dia, se não me falha a memória, foi frango ou pato, é o que tinha, na verdade, né? Então, eu disse hoje, coisa muito simples, na verdade, que eu vou falar. As panelas não vai começar do lado do mestre, vai começar do outro lado. Do lado dos noviços, ele vai ser o último, o mestre tem que ser o último. Ele que serve. Por que sempre tem que ser o primeiro? Por que sempre tem que receber primeiro? E assim eu fiz. Coloquei as panelas totalmente ao contrário. Começando dos noviços até chegar ao mestre.
Vocês não imaginam a situação que eu criei. Pensa vocês num homem bravo. Pensa vocês em algumas coisas que ele me disse. E me pediu para rezar de joelhos 5 Pai Nossos. Tinha isso também na época. Então, enquanto eles estavam fazendo a refeição, e eu de joelhos, braço em cruz, né? O braço cruzado, o braço levantado, como quiserem, rezando 5 Pai Nossos em voz alta. Enquanto não rezasse os Pai Nossos de joelho, não podia voltar para a mesa para fazer a refeição. Então a gente se submeteu a tudo isso na época. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Hoje não tem mais essas situações que são dolorosas, na verdade. Isso causa traumas a gente, né? Eu passei por isso também. E não foi uma vez ou outra, não foram muitas vezes. Quando as coisas não saíam do jeito do mestre, ele sempre criava uma situação, colocava a gente rezar em cruz, ficava em silêncio, cortava o deu graças. Deu graças era assim, deu graças, graças a Deus. Aí todo mundo podia conversar. Então, quando estava nessa situação, nós não tínhamos o deu graças, na verdade, ou seja, somente em silêncio. E ele tinha uma cara um pouco fechada, né? Então, eram momentos assim muito difíceis. Então, saindo do seminário, com toda aquela situação que eu já contei para vocês, chegando no noviciado, eu disse, agora vai ser o melhor ano da minha vida, né? E, claro, começou muito bem, com retiro, experiência, receber o hábito, trabalho. Começamos maravilhosamente bem, mas também começou os desafios. Desafios de temperamento, desafios de falar o que eu estou fazendo aqui, né? Não duvidava da vocação, na verdade. Às vezes duvidava do jeito que a gente falava, do jeito que alguém falava com a gente, do jeito de trabalhar. As cobranças eram muito grandes. Eu sempre gostei de trabalhar, nunca tive medo de trabalhar. Mas as cobranças eram relativamente fortes pela idade que nós tínhamos. E assim, amados irmãos e irmãs, nós iniciamos esse processo de noviciado, que é um ano, na verdade, um ano cheio, né? Não é 10 meses, não é 11, é 12 meses e normalmente alguns dias. Então, iniciei esse momento de noviciado com hábito, podia andar de hábito, então chegava as pessoas no convento, já falava Frei Amarildo, bom dia, sempre chamava Frei. Então, quando alguém me chamava de Frei, para mim era a coisa mais linda do mundo. Parece que aquilo eu ganhava o dia, na verdade, né? A gente não podia ter muito contato com o povo, não. Mas quando os superiores não estavam em casa, tinha saído, quando batia lá o sino, não era campainha, não era um sino, né? Plim, plim, plim. Corria lá para receber. Queria ver gente, né? Frei, tudo bem? Eu queria isso. Aí pediu o que queria fazer, né? Frei, quando falava Frei, Nossa Senhora, o coração vai explodir de alegria. Então, mesmo com as dificuldades, eu nunca tive dúvida daquilo que eu gostaria de ser, que era frade. Estava compreendendo essa congregação que eu estou hoje, frades menores missionários. Embora, digo, momentos assim felizes demais, mas também de muita aprovação. E eu quero agradecer já aos formadores que eu tive nesse ano, né? Mas eu vou deixar algumas coisas mais para o próximo episódio. E voltando a você, quando eu trago essa situação de vida, é para que a gente possa crescer juntos, perceber que temos uma história. Nada é tão fácil, nada é pronto. A gente precisa se transformar a cada dia, a mudar a cada dia, a dar o sim a cada dia, ao projeto de Deus, ao chamado de Deus. E é por isso que ainda estou com a graça de Deus, mesmo ainda hoje nas maiores dificuldades, a graça de permanecer, a graça da perseverança. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelos meus formadores. Obrigado, Senhor, pelos amigos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim eu termino o episódio 8. Paz e bem, compartilhe. Deus abençoe.